Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, faremos uma recapitulação de um filme de 2010 intitulado Easy A. A história começa com um corte limpo e respeitável estudante do ensino médio chamado Olive. Ela está na frente de uma câmera da web falando sobre como sua mentira simples se transformou em uma bagunça caótica. Ela está dizendo que estará explicando seu lado e a verdade do que realmente aconteceu. No início, Olivia é apenas uma anônima e ninguém a nota na escola, exceto sua melhor amiga chamada Rhiannon. Rhiannon pede a Olivia para ir acampar com sua família. Olivia fica estranha com seus pais durante o último acampamento, então ela recusa o convite. Ela inventa uma mentira e diz que vai a um encontro. No entanto, a verdade é que ela fica o fim de semana inteiro em sua casa com seu cachorro cantando uma música de Natasha Bedingfield intitulada Pocketful of Sunshine. Na segunda-feira seguinte, Rhiannon pede a Olivia que lhe conte os detalhes de seu encontro. Olivia diz que passou o final de semana inteiro com o cara e que ele a pega e tira sua pureza. Enquanto conversam no banheiro, uma cristã extremamente conservadora e devota chamada Marianne os ouve e sua história se espalha pela escola como um incêndio. Olivia agora é o assunto da escola e rumores se espalharam de que ela não é mais pura. O grupo conservador da igreja liderado por Marianne protesta contra tudo que eles acham que é pecaminoso na escola, como o mascote da escola que está sem camisa e seu time escolar chamado de Blue Devils. Marianne conseguiu mudar o mascote e o nome do time. Durante a aula, o professor de inglês favorito de Olivia, o Sr. Griffith, está falando sobre o livro intitulado The Scarlet Letter. A história é sobre uma garota que é rotulada como adúltera por usar uma letra vermelha. A cidade então percebe que ela é na verdade uma boa pessoa. Olivia começa a se relacionar com a história. Um dos asseclas de Marianne diz a Olivia que também deveria colocar um A vermelho em seu guarda-roupa. Olivia responde e a insulta com um palavrão. Olivia foi enviada para a sala do diretor. O diretor diz a ela como a escola é conservadora e a deteve. Em casa, Olivia conta aos pais que foi mandada para a sala do diretor. Eles são muito fáceis de lidar e apoiam ela e suas escolhas. Durante a detenção, Olivia e seu velho amigo Brandon estão limpando a academia enquanto conversam. Brandon é gay e diz a Olivia como está cansado das perseguições que sofre por causa de sua sexualidade. Olivia confessa a ele que a história dela dormindo com um cara não é real. Brandon mais tarde chega na casa de Olivia. Brandon propõe a Olivia que ela finja ser sua namorada e finja que ele está dormindo com ela para que pareça heterossexual. Ela recusa a princípio, mas fica com pena dele e depois concorda, desde que ele faça tudo o que ela diz e diga a todos que ela é sensacional. Na noite seguinte, Olivia e Brandon vão a uma festa em casa e fazem um show. Eles pedem ao anfitrião da festa um quarto onde possam transar. Ela disse que podem usar o quarto dela. Eles fecharam a sala e todos estão escutando. Eles começaram a fingir que faziam sexo fazendo barulhos. Os meninos torceram por Brandon quando ele saiu. Olivia mais tarde esbarrou com sua antiga paixão, Todd. Rhiannon liga para Olivia dizendo que ouviu o que aconteceu com ela e Brandon na festa. Ela diz a Olivia que todos agora a estão chamando de mulher suja. Olivia fica brava e joga seu telefone. Cansada do que todos a chamam, ela decidiu seguir essa fama. Ela começou a usar roupas mais provocantes e colocou um A vermelho em tudo o que veste. Todos a encaram enquanto ela caminha pelo campus. Marianne iniciou uma reunião com seu grupo e diz que Olivia deveria ser expulsa da escola. Eles também fizeram uma promessa de permanecer puros e castos até o casamento e começaram a cantar. Alguns meninos descobriram por Brandon o que Olivia e ele realmente fizeram. Então, os meninos começaram a perguntar se ela também poderia fazer o mesmo com eles e espalharam o boato de que eles ficavam juntos para aumentar sua popularidade. Em troca, eles lhe dão cartões presente e dinheiro. Isso aumenta ainda mais a reputação de Olivia. A orientadora, a Sra. Griffith, esposa do Sr. Griffith, chama Olivia ao escritório dela. Ela diz a Olivia que pode abrir qualquer coisa que queira falar. A Sra. Griffith dá a ela alguns anticoncepcionais e diz que ela pode fazer qualquer coisa desde que tenha uma estratégia de saída. Ao sair, ela vê Marianne e seu namorado Mika, que aguarda a vez do orientador. Marianne começou a chorar ao contar que os pais de seu namorado estão se divorciando. Olivia dá a ela um bom conselho e Marianne a abraça pedindo desculpas pelo que ela fez e pediu que ela fosse sua amiga, o que Olivia aceitou. Marianne e Olivia se reconciliaram e ficaram amigas e Olivia começou a achar que tudo vai ficar bem.
Até que um dia Marianne disse a Olive que seu namorado está no hospital sofrendo muito. O médico declarou que ele pegou um STD e quando sua mãe pergunta onde ele conseguiu, Mika disse que era de Olive. Marianne fica com tanta raiva ao ouvir isso e foi até Olive. Ela dá um tapa nela no vestiário. Olive foi ao escritório do conselheiro tutelar e viu a senhora Griffith chorando. Ela confessa a Olive que está dormindo com Mika, e foi ela quem transmitiu a doença a ele. Olive diz à senhora Griffith que ela assumirá a culpa para salvar seu emprego e casamento. A senhora Griffith chora e a abraça. O grupo da igreja protesta contra ela e xinga seus nomes. A pior parte é que sua amiga Rhiannon se junta ao protesto para derrubá-la. Olive está acostumada a ficar sozinha, mas nunca se sentiu mais sozinha ao sair. Então, ela foi à igreja e sentou-se na sala de confissão. Ela fica triste e fala perguntando se ela está fazendo a coisa certa. Mais tarde, ela descobre que não há padre ouvindo do outro lado da sala. Ela sai e vai até um pastor cristão e pede conselhos. Ao saber que o pastor é o pai de Marianne, ela foge às pressas. Apesar de todos pedirem para ela fingir que dormiu com eles, ninguém está realmente pedindo a Olivia um encontro de verdade e realmente dorme com ela. Até Anson aparecer e convidá-la para sair. O encontro começou bem, pois Anson parece ser um cavalheiro. Até Olive ver Rhiannon no restaurante. Olive de repente lembra que Rhiannon tem uma queda por Anson desde a primeira série. Eles saem imediatamente do restaurante quando estão prestes a entrar no carro. Anson dá a Olive um vale-presente que a deixou chateada porque ela pensou que era um encontro de verdade. Ele beijou Olive e pediu *X. Ela o empurra e sai chorando. Todd a vê e se oferece para levá-la para casa. Olive continua a chorar no carro. Todd diz a ela que não acredita nos rumores sobre ela. Ele se lembra de como Olive mentiu para ele anos atrás, dizendo que eles realmente se beijaram. Ele diz como gostaria que Olive pudesse ter sido seu primeiro beijo de verdade. Ele também revela que foi Rhiannon quem ele deu seu primeiro beijo. Todd pergunta se ele poderia beijá-la, mas ela recusa, dizendo que ainda não pode ficar com ele até que resolva a bagunça de sua vida. Quando Todd diz a ela que quer ajudar, Olive o abraça. Olive agora está determinada a acabar com as mentiras. E para esclarecer a história primeiro, ela vai até Brandon, mas descobre que ele fugiu de casa e deixou um bilhete dizendo que é gay. Ela foi até todos os meninos que ajudou e pediu que dissessem que não era verdade, mas a maioria deles nega. Ela vai até a senhora Griffith e pede que ela diga a verdade, mas ela apenas disse a ela para viver com isso e que ninguém acreditaria nela. Olive então corre para seu marido, Sr. Griffith, e diz a ele que sua esposa está dormindo com um aluno e lhe deu uma doença. Ela imediatamente se arrepende e percebe que acabou de arruinar um casamento. Para finalmente trazer tudo à tona, Olive traça um plano durante uma reunião na escola. Olive apresenta uma música sexy e um número de dança para chamar a atenção de todos e mais tarde anunciou que fará sexo ao vivo com Todd online. No entanto, durante o webcast ao vivo, ela acabou de confessar o que ela e todos fizeram. Depois disso, Todd chega montado em um cortador de grama e a convida para sair. Antes de ir embora, ela confessa ainda na frente da câmera que gosta de Todd e que pode perder sua pureza para ele, mas acrescentou que isso não é da conta de ninguém, exceto dela. Os caras que assistem estão desapontados com o webcast ao vivo porque não a viram tirar a roupa. Ela desceu a casa e beijou Todd. Eles andam pela vizinhança no cortador de grama.